Meu vizinho instalou uma câmera de segurança apontada diretamente para a minha sala de estar. Pedi a ele para incliná-la em outro ângulo. Ele respondeu: "Se você não tem nada a esconder, não se importará." Então, dei a ele algo para assistir. Uma semana depois, sua esposa se mudou. Ele bateu na minha porta. "Seu doente desgraçado." Mostrei um documento legal e disse: "Te vejo no tribunal." Mas então ele fez algo ainda mais desequilibrado. "Sou um cara de 45 anos, divorciado, sem filhos e trabalho em casa. Não é nada chique, mas é meu. Gostava da ideia de paz e privacidade. Estava tudo tranquilo nas primeiras semanas. As pessoas eram amigáveis, quietas, normais. Pensei que finalmente tinha encontrado um pouco de sossego. Então conheci meu vizinho. O nome dele era Danilo. Ele insistia que todos o chamassem de Dani. Não é piada. Tentei dar a ele o benefício da dúvida. Ele parecia ser o tipo de sujeito que grita com garçons e reclama do preço da gasolina como se fosse um ataque pessoal. A primeira interação foi estranha. Ele me viu trazendo compras e gritou do outro lado do quintal: "Você trabalha em casa, né? Deve ser legal não fazer nada o dia inteiro." Eu ri e deixei passar. 2 semanas depois notei algo estranho enquanto assistia à TV à noite. Levantei-me para fechar as cortinas e vi uma pequena luz vermelha piscando na cerca. Apertei os olhos e percebi que era uma câmera de segurança montada em um poste no quintal dele, claramente apontada para a janela da minha sala de estar. Observei por alguns segundos. Ela não se movia, estava fixa ali. Pensei que talvez estivesse enganado. Parecia estar apontando para a minha casa, então no dia seguinte saí. Tirei uma foto da calçada e tracei o ângulo. Não estava enganado. A câmera apontava diretamente para a minha sala, bem onde costumo me sentar. Fui até ele. Estava na garagem mexendo na caminhonete. Falei: "Ei, cara, rapidinho. Aquela câmera nova que você colocou tá meio que apontando para minha janela. Você se importaria de incliná-la um pouco para outro lado?" Ele nem olhou para mim. Apenas limpou as mãos e disse: "Se você não tem nada a esconder, não se importará." Eu esperei. Não queria ser vigiado na minha própria casa. Isso não está certo. Ele olhou fixamente para mim e repetiu: "Então não faça nada que você não queira que os outros vejam." Percebi que não era apenas um sujeito sem noção. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então saí, não discuti, não gritei. Apenas entrei em casa, mas estava furioso. Nem se tratava mais de privacidade. Era sobre arrogância. Aquele sorriso presunçoso. Pensei nas opções legais. Pesquisei as leis locais. Tecnicamente, o que ele fazia não era ilegal. A câmera estava na propriedade dele. Não havia leis municipais que o impedissem, a menos que estivesse gravando áudio ativamente ou tivesse a câmera voltada para o banheiro ou quarto. Mas apontar para uma sala de estar era vulgar, não ilegal. Foi quando tive uma ideia. Se ele queria tanto me observar, eu lhe daria algo para ver. Eu tinha um projetor antigo que usava para apresentações. Instalei-o na janela da sala de estar, virado para fora, mas ligeiramente inclinado. Todas as noites comecei a reproduzir vídeos estranhos e perturbadores. Nada ilegal, apenas clipes bizarros de mim mesmo. Sentado imóvel, encarando a câmera, andando pela sala e conversando sozinho, dançando como um maníaco usando um roupão, fingindo chorar, rir, gritar. Usava sempre a mesma roupa. Fazia parecer que eu estava perdendo a sanidade. Às vezes congelava no meio da ação por vários minutos, parado como uma estátua. Nunca fechava as cortinas. O objetivo não era apenas assustá-lo, era fazê-lo questionar sua própria sanidade. E então algo aconteceu. Depois de cerca de 1 semana disso, notei sua esposa. Ela começou a sair de casa sozinha. Primeiro para passear com o cachorro, depois para viagens mais longas. Uma noite vi ela carregando malas no carro. Na manhã seguinte ela tinha ido embora. Sem despedida, sem bilhete na porta, nada. 3 horas depois ele estava batendo na minha porta como um lunático. Abri, me mantive calmo. Ele estava com o rosto vermelho, respirando com dificuldade.
Seu bastardo doente! Gritou. Que diabos há de errado com você? Não disse uma palavra. Apenas levantei um documento. Uma carta de cessar e desistir feita por uma amiga advogada, a Sandra. Afirmava que se a câmera não fosse removida em até 48 horas, eu entraria, com processo por assédio. E mais, que eu estava gravando a câmera dele, com filmagens e carimbo de data e hora, mostrando claramente que estava apontada para a minha sala de estar o tempo todo. Ele olhou para o documento como se fosse uma arma. Nem chegou a tocá-lo. Apenas saiu furioso. Pensei que tinha acabado, mas não. Naquela mesma noite começou a música alta, rock antigo. Pulava de uma faixa para outra, o que quer que ele conseguisse encontrar que fosse irritante. Às 2 da manhã, acordei com as letras gritando e explodindo pelas paredes. Liguei para a polícia. Eles vieram e deram um aviso. No dia seguinte, ele tinha instalado mais 4 câmeras, uma apontada para minha garagem, outra para minha porta da frente, uma para o lado da casa, e outra, ainda, de frente para a sala de estar, como se ele estivesse me desafiando a reagir. Então comecei a documentar tudo. Instalei minhas próprias câmeras, com uma configuração de perímetro completa. Cada ângulo do comportamento dele foi capturado. Registrei os níveis de ruído com leituras de decibéis. Fiz um diário de bordo. Salvei todos os vídeos, todos os clipes de áudio, todas as visitas da polícia. E então começaram os boatos. Um vizinho parou de me cumprimentar. Outro atravessava a rua enquanto passeava com o gato. Descobri mais tarde que Danilo disse às pessoas que eu era um predador, que eu agia de forma estranha na frente das câmeras, que assustei a esposa dele. Mas eu estava pronto. Imprimi panfletos, um para cada casa do quarteirão. Incluí capturas de tela das minhas filmagens, mostrando a configuração da câmera dele, provas da música alta, do assédio e uma breve explicação do que realmente havia acontecido. Não tentei parecer uma vítima, apenas disse a verdade. As pessoas começaram a falar. Foi quando entrei com o processo. Eu não estava mais brincando. Contratei um advogado. Usei toda a minha documentação. Enviei tudo. Assédio, difamação, sofrimento emocional intencional. Danilo tentou rir disso, alegando que eu era louco. Disse que eu estava atuando para a câmera dele, que queria atenção. Mas o juiz não acreditou. E a parte mais pesada da história ainda estava por vir, porque o que ele fez em seguida fez tudo parecer inofensivo. Ele não apareceu no tribunal na primeira audiência. Quem foi em seu lugar foi seu advogado, um rapaz de terno justo, provavelmente recém-formado. Tentou adiar a audiência, dizendo que Danilo estava lidando com questões pessoais. Eu entendi o recado. Renata havia entrado com o pedido de divórcio. Ela listou crueldade emocional como o motivo. Descobri isso por meio de outro vizinho que trabalhava no cartório. As notícias correm rápido em um lugar como o nosso. O juiz não ficou feliz com a ausência. Deu um aviso severo e remarcou a audiência. Disse que, se Danilo faltasse novamente, enfrentaria um julgamento à revelia. Foi uma grande vitória para mim. Mas Danilo não tinha terminado de ser um psicopata. 2 noites depois daquela audiência, alguém atirou ovos na minha casa. E não foi só na frente. Foi no lugar inteiro, janelas, revestimento, carro, tudo. E não foram crianças. Era um ataque direcionado. A pessoa levou tempo. Até enfiaram um frango cru debaixo da maçaneta da minha porta da frente. Um gesto. Verdadeiramente elegante. Chamei a polícia novamente. Eles vieram, registraram a ocorrência, mas sem filmagem do ato, não havia muito o que pudessem fazer. Engraçado como as câmeras de Danilo não captaram nada naquela noite. Verifiquei, as minhas, mas estavam todas desativadas. Alguém havia borrifado tinta preta sobre as lentes. No dia seguinte, substituí todas por novas câmeras. Dessa vez, à prova d'água e escondidas sob os beirais do telhado. Certifiquei-me de que ele não conseguisse vê-las do quintal dele. Então a situação piorou de novo. Recebi uma ligação da Associação de Moradores. Aparentemente,
Haviam sido registradas várias reclamações contra mim: descarte de lixo inadequado, comportamento suspeito, barulho excessivo, modificações não autorizadas na casa, referindo-se às minhas câmeras de segurança, e até uma insinuação de possível envolvimento com drogas. Tudo falso. Obviamente, tudo vindo dele. Fui convocado para comparecer a uma reunião da associação e tive que me explicar, como se estivesse sendo julgado. Felizmente, alguns vizinhos para quem eu havia entregue os panfletos falaram em minha defesa. Um deles até se levantou e disse: "Todos nós sabemos o que o Danilo está fazendo. Não vamos fingir que não sabemos." Isso encerrou a questão rapidamente, mas ainda assim era exaustivo. Todos os dias eu sentia que precisava defender minha própria existência, só porque disse a um idiota para parar de filmar a minha casa. Uma manhã, encontrei algo ainda mais assustador. Minha gata, Sofia, uma gata doméstica velha e tímida, estava desaparecida. Procurei por todos os cantos, chamei por ela durante horas. Coloquei cartazes, andei pela vizinhança. Nada. 3 dias depois encontrei Sofia morta. Alguém a colocou em uma caixa de papelão e a deixou debaixo da cerca viva, perto do portão do meu quintal. Não havia marcas, nem ferimentos. Parecia que ela havia sido trancada em algum lugar sem comida nem água. A caixa cheirava a óleo de motor e carne podre. Vomitei na hora. Não consegui provar que tinha sido ele. Não consegui. Mas eu sabia. E isso me quebrou de um jeito que eu não achava possível. Ela esteve comigo durante o divórcio, durante mudanças de emprego, durante anos solitários. E agora se foi. Só para me enviar uma mensagem. Enterrei-a no jardim, bem embaixo da janela para a qual sua primeira câmera apontava. Naquela noite, fiquei lá com uma lanterna, encarando fixamente a lente da câmera. Não disse uma palavra. Apenas encarei por 5 minutos inteiros. Deixei que ele me visse sofrer. Deixei que sentisse o peso daquilo. Então entrei. Liguei para minha advogada e disse: "Vamos para a energia nuclear." Começamos a investigar e descobrimos que Danilo não era tão limpo quanto fingia ser. Minha advogada, Sandra, encontrou 3 queixas anteriores contra ele em outros bairros antes de ele se mudar para cá. 2 delas eram processos civis, ambos resolvidos fora do tribunal. Assédio, destruição de propriedade e um padrão. E então veio a verdadeira reviravolta. Um dia antes da nossa segunda audiência no tribunal, ouvi batidas na porta. Não era Danilo. Era uma mulher de cerca de 50 anos. Voz baixa e desgastada. Disse que se chamava Renata. Era a ex-mulher de Danilo. Ela me disse algo que fez meu sangue gelar. Esta não é a primeira vez que ele faz isso. Aparentemente, Danilo havia feito quase a mesma coisa com um outro vizinho, um homem que rejeitou a amizade dele. Ele o infernizou. Durante meses, câmeras, boatos, música alta, até envenenou o cachorro dele. O cara se mudou para o outro lado da cidade para escapar dele. Mas nunca prestou queixa. Ele ficou assustado. Renata disse que só soube da história completa recentemente, quando as câmeras começaram a aparecer. Quando Danilo começou a dizer: "O novo vizinho me dá uma sensação estranha." Foi quando ela descobriu tudo. Confrontou-o. Ele negou. Disse que eu era perigoso. Disse que eu o estava observando. Foi quando ela saiu de casa. Maria também me disse outra coisa. Algo assustador. Ele mantém diários, cadernos, páginas e páginas sobre as pessoas, rastreando o que elas fazem, quem as visita, a que horas saem, até mesmo o que vestem. Perguntei onde estavam. "Ele os guarda no armário trancado da garagem", respondeu ela. Perguntei se ela conseguia pegar um. Ela assentiu, disse que ia tentar. 2 noites depois ela voltou. Entregou-me um grosso caderno vermelho. Dentro havia datas, horários e parágrafos inteiros sobre mim. 19h13. Comia devagar, talvez deprimido. Sentou nu no sofá de novo. Exibicionista sem persianas. Andava por aí com o que parecia ser uma arma, ou talvez uma bengala. O caderno tinha 40 páginas. Essa era
Última peça que eu precisava. E quando pensei que não poderia piorar, na noite anterior ao tribunal, alguém tentou arrombar minha casa. Não foi pela porta da frente. Arrombaram a janela do porão. Mas o que eles não sabiam era que minhas novas câmeras estavam ligadas com alarme infravermelho silencioso. Eu assistia a tudo pelo meu telefone enquanto me escondia no andar de cima, com o celular já discando para a emergência. A polícia chegou rápido. Eles não conseguiram pegar o invasor, mas a filmagem era clara o suficiente para mostrar o porte físico, o modo de andar e o moletom, o mesmo tipo que vi Danilo vestindo apenas 2 dias antes, enquanto cortava a grama. Aquilo foi a gota. Eu não estava mais com medo. Ele queria guerra. Estava prestes a conseguir. Na manhã seguinte à tentativa de invasão, os policiais voltaram para revisar a gravação. Um deles, o policial Jorge, já havia estado na minha casa algumas vezes. Ele não era exatamente amigável antes, mas agora parecia preocupado. Assistiu ao vídeo 2 vezes. Depois se virou para mim e perguntou: "Ele já ameaçou você diretamente?" Balancei a cabeça. "Não. Só com todo o resto." Ele assentiu, lentamente. "Não podemos prendê-lo ainda, mas mantenha suas portas trancadas. Vamos aumentar as patrulhas." Aquilo foi reconfortante e assustador. Enviei a filmagem para minha advogada, que a adicionou ao processo. Mas ela também sugeriu algo em que eu não havia pensado. "Vamos conseguir uma ordem de restrição para você." Não foi instantâneo, mas entramos com o pedido no mesmo dia. Levaria alguns dias. Eu não estava deixando nada ao acaso. Enquanto isso, 2 noites depois, recebi uma batida na porta. 3 da manhã. Congelei. Não abri a porta. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Mas colado à porta havia um pequeno envelope branco. Dentro, uma única foto impressa. Eu, em pé, na cozinha dos fundos. A imagem fora tirada de dentro da minha casa. Deixei a foto cair. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui trancar a porta. Corri pela casa verificando tudo. Janelas, armários, sótão. Nada. Mas não importava. Alguém tinha estado dentro da minha casa. Não foi arrombada, foi violada. A polícia veio de novo. Mesma rotina, sem impressões digitais. Mas atrás da fechadura da porta havia arranhões. A teoria: ele tinha uma cópia da minha chave. Naquela manhã troquei todas as fechaduras. Portas e janelas. Atualizei as travas de segurança. Trancas de correr, placas reforçadas. A casa inteira agora era um forte. Não saí de casa a semana inteira. Trabalhei no laptop. Não fui à loja. Nem levei o lixo para fora depois de escurecer. Dormi em pequenos intervalos com um taco ao lado da cama e o telefone na mão. Então, poucos dias antes da nova data no tribunal, recebi um telefonema de um número desconhecido. Era Renata. Sua voz estava baixa, urgente. "Você precisa saber de uma coisa. Você não é o único que ele está observando." Sentei lentamente. "O que você quer dizer?" "Ele tem câmeras espalhadas por todo o bairro, tudo escondido. Ele dirige por aí, instalando em estacionamentos, parques, até em lojas. Encontrei recibos de pequenas câmeras escondidas, alimentadas por bateria, compradas online. Ele está paranoico. Acha que as pessoas estão querendo pegá-lo. Mas ele foca nas que ele acha que estão observando ele." Perguntei por que ela estava me contando isso agora. "Porque na semana passada ele me disse que faria você desaparecer, silenciosamente. Disse que ninguém sentiria sua falta, porque você mora sozinho." Meu coração parou por um instante e ela continuou: "Eu acredito que ele é perigoso. Não queria acreditar antes. Mas depois que descobri essas coisas e que ele já fez isso antes, cuidado, não é mais só espionagem." E então ela desligou. Liguei para a polícia e contei tudo. Eles enviaram um detetive. Dessa vez, a detetive Juliana, uma mulher de olhar cansado, como se não dormisse há uma década. Ela fez muitas perguntas, tirou fotos, copiou a imagem que encontrei e prometeu adiantar as coisas. Mas havia um novo problema: a garagem.
aquela onde ele guardava os diários, aquela que Renata mencionou, dizendo que havia mais cadernos. 2 dias antes do tribunal, pegou fogo. Ninguém viu quem começou o incêndio. Danilo ficou parado na calçada da garagem enquanto os bombeiros trabalhavam, fingindo estar chocado. Vizinhos se reuniram. Assisti de cima, pela janela do 2º andar, com o coração acelerado. Eu sabia o que era aquele incêndio. Era um trabalho de limpeza. Ele estava queimando evidências. E então recebi outra mensagem. Desta vez, não na porta. Não foi uma ligação. Nem um ovo, nem um gato morto. Era uma mensagem escrita com tinta spray na porta da minha garagem. Silêncio é segurança. Tinta vermelha, ainda pingando. Nem toquei. Apenas chamei a polícia e esperei. O policial Jorge e a detetive Juliana vieram. Dessa vez, ela olhou para a mensagem e disse: "Ele está aumentando. Isso é obsessão agora. Ele não está só observando. Está tentando controlar sua vida." Assenti lentamente. Disse que ele estava ficando desesperado. E ela respondeu: "Pessoas desesperadas cometem erros." Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado à janela por horas, com uma garrafa térmica, de café e um binóculo, apenas observando, esperando. Por volta das 2h37 da manhã, eu vi um movimento perto da lateral da casa do Danilo, não na porta da frente, mas atrás, perto do galpão. Então o holofote no quintal dele se acendeu e eu o vi. Ele não estava sozinho. Havia 2 pessoas. Uma era o Danilo, o outro era um rapaz mais jovem, magro, de capuz preto e luvas. Eles estavam cavando. Não era um buraco. Eles estavam enterrando algo. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Minha câmera não era nítida o suficiente para mostrar exatamente o que era, mas a forma era longa, envolta em uma lona, talvez com 1,20 m de comprimento. Quando terminaram, cobriram rapidamente, olharam ao redor e voltaram para dentro. No dia seguinte, liguei para a detetive Juliana. Ela não hesitou e conseguiu um mandado de busca. Por volta das 4 da tarde, a polícia desenterrou o local. Dentro havia um rifle, sacos plásticos cheios do que pareciam disfarces, roupas pretas, perucas, cordas, braçadeiras de plástico, fita adesiva e um telefone descartável. O conteúdo daquele telefone seria manchete, mas falarei sobre isso na próxima parte. Fica pior. O telefone que encontraram enterrado no quintal do Danilo era uma mina de ouro. A detetive Juliana me ligou pessoalmente na manhã seguinte. Eu já estava acordado, sentado na cozinha, olhando para o nada. "Você precisa vir até a delegacia", disse ela. Agora, dirigi em silêncio. Quando cheguei lá, ela me sentou em uma sala de entrevistas fria e deslizou uma pasta em minha direção. "Leia essas mensagens", ela disse. Abri a pasta. Dentro havia registros impressos do telefone descartável. Dezenas de mensagens, todas, entre Danilo e alguém identificado como Sandra, um nome que eu não reconhecia. As mensagens fizeram meu estômago revirar. "Vou cuidar disso na próxima semana. Ele anda todas as manhãs às 7. Tenho a ferramenta. Só preciso da janela. Se eu fizer isso, preciso da sua palavra. Sem mais dívidas." Juliana me olhou diretamente nos olhos. "Ele estava planejando te matar." Eu não conseguia falar, nem piscar. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Ela continuou. "Rastrearmos o número de telefone. Essa Sandra é uma mulher com quem o Danilo trabalhava. Ex-militar dispensada desonrosamente. Conhecida por resolver problemas. Seu vizinho estava tentando contratá-la." Ela fez uma pausa. "Já temos provas suficientes. Vamos prendê-lo esta noite." Sentei ali, entorpecido, enquanto ela explicava as acusações. Conspiração para cometer assassinato, assédio, invasão, destruição de propriedade, crueldade contra animais. A lista continuava. Então, ela acrescentou: "Queremos você lá. Não para a prisão, mas para o confronto.
Achamos que ele precisa te ver quando for levado. Naquela noite, logo após o pôr do sol, bateram à porta dele. Ele abriu casualmente, de roupão e chinelos. Então me viu parado, na calçada, atrás de 2 policiais. Seu rosto mudou completamente por um segundo. Vi o pânico, a percepção de que tudo havia acabado. Mas então ele zombou. Você acha que venceu? Isso não é nada. Você acha que o tribunal vai consertar tudo? Juliana deu um passo à frente. Danilo, você está preso por conspiração para cometer assassinato e múltiplas acusações relacionadas. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Mas ele não ficou em silêncio. Gritou a plenos pulmões. Você me arruinou. Eu estava assistindo para te proteger. Você é o pervertido aqui. Vizinhos saíram de suas casas, celulares em mãos, gravando tudo. Renata chegou 5 minutos após a prisão. Não disse uma palavra. Apenas saiu do carro, caminhou até ele que já estava algemado e deu-lhe um tapa tão forte que o som ecoou. Você destruiu meu casamento. Você matou o gato daquele homem. Você não está doente, Danilo. Você é mau. Ele tentou atacá-la, mas os policiais o puxaram para dentro da viatura antes que conseguisse se mover. A rua inteira observou em silêncio enquanto o carro da polícia se afastava. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar. Primeiro, eu ainda estava nervoso. Qualquer estalo na casa me fazia estremecer. Eu ainda trancava as portas 2 vezes, verificava as janelas 3 vezes antes de dormir. Mas aos poucos a vida voltou. Vizinhos que antes me evitavam apareceram com comida, ofereceram desculpas, até abraços. Recebi cartões, bilhetes escritos à mão. Um deles, de um adolescente do quarteirão, dizia apenas: "Obrigado por ser corajoso." A ordem de restrição foi aprovada, embora já não importasse. Danilo teve a fiança negada, estava enfrentando uma pena pesada. Renata e eu tomamos café algumas vezes. Apenas 2 pessoas tentando reconstruir suas vidas. Eu sempre soube que ele era estranho. Ela me disse uma vez. Mas eu não sabia o quão fundo era o buraco. Mais tarde, ela se mudou para São Paulo, para ficar perto da família. Desejei-lhe tudo de bom. Ela merecia paz. Quanto a mim, finalmente substituí a janela da sala de estar, aquela que havia se tornado o centro de tudo isso. Coloquei persianas que fecham com o apertar de um botão. As câmeras continuaram ali, mas agora eram apenas um lembrete de que eu me protegi da melhor forma que pude. Ainda sento no mesmo lugar, às vezes, no mesmo sofá. Olho pela janela. Está quieto agora. Apenas o vento nas árvores e o zumbido dos carros distantes. Às vezes me pergunto até onde isso teria ido se eu não tivesse me mantido firme. Se eu tivesse simplesmente ignorado aquela primeira luz vermelha piscando no escuro. Mas eu não ignorei. Eu reagi. Eu o expus. E sobrevivi. Danilo foi condenado a 8 anos, sem direito à liberdade condicional. Ele se declarou culpado de várias acusações para evitar o julgamento. O tribunal leu seus diários em voz alta. Páginas e mais páginas de obsessão, ódio e paranoia. No fim, suas próprias palavras foram o que o sepultaram. Eu ainda estou aqui, ainda me curando. Não confio tão facilmente. Verifico cada sombra, mas eu sei de uma coisa. Silêncio não é segurança. Se levantar é necessário. Mesmo que quase te destrua. Agora me diz, você acha que ele fez certo? Se fosse você, teria desistido de morar neste local e se mudado para um lugar longe e tranquilo? Ou enfrentaria e bateria de frente para resolver isso de uma vez por todas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. Não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.